determinantes para o futuro desse adulto. Porque as coisas que se passam nesse período, as experiências vividas no tempo presente de uma criança, ela vai ser determinante para influenciar toda uma vida desta criança. Então é importante nós analisarmos aqui que esse mapa da personalidade, essa personalidade, ela vai estar sempre intimamente ligada a questões aqui, exatamente daquilo que a criança passou nos primeiros dias, na primeira infância, que são do primeiro ao 7º ano de vida. É importante nós analisarmos que essas atitudes ou as experiências que toda criança passa nesse período, e é por isso que pai, mãe, igreja, é importante nós analisarmos e observarmos os aspectos que a criança está inserida dentro do contexto da sua casa, na sua escola e na sua igreja. E por que é que a gente se preocupa tanto? Porque se nós não nos preocuparmos agora com as nossas crianças, com a educação dos nossos filhos, nós estaremos fadados a ter uma juventude fracassada. Nós estaremos fadados a termos um adulto muito mal formado em sua personalidade. Então percebam que se não cuidarmos agora na base, quando a criança já é pequena, essa criança vai crescer com distúrbios, essa criança vai ter muita dificuldade de relacionamento, terá comprometida a sua personalidade e muitas coisas que poderiam ser evitadas, podem ser evitadas na fase adulta, se nós tivermos o devido cuidado de solidificarmos as bases para uma boa criação de uma criança. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que se deve andar, porque quando ele crescer, jamais ele se desviará dele. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus que vive e que reina de eternidade a eternidade. E o interessante nós observarmos aqui, meus amados, queridos, diletos, irmãos e ouvintes aqui da Rádio Paz FM e das redes sociais que agora nos acompanham. É importante nós observarmos que os aspectos principais para a formação da personalidade, os 3 principais, eles estão inseridos aqui nessa primeira infância, do primeiro ano ao 7º ano. Então, as 3 coisas principais, que seria o desenvolvimento aqui dessa criança, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento socioafetivo e terceiro, o desenvolvimento físico. Todos eles são formados aqui, não na fase adulta, mas eles vão ser formados aqui, qualquer deficiência nessa primeira infância gerará transtornos lá no futuro. Por isso que é importante nós cuidarmos aqui do futuro das nossas crianças, cuidando do presente dela, do presente momento em que elas estão vivendo. Então, quando a gente fala aqui do desenvolvimento cognitivo, a gente está falando desse desenvolvimento que tem a ver com a memória, com a aprendizagem, com a inventividade, com a criatividade, com o julgamento moral. Então, todo esse desenvolvimento cognitivo, ele vai ser formado aqui nos primeiros anos de vida. As noções aqui, quando a criança começa a desenvolver a sua coordenação motora, quando ela começa a fazer os triângulos, ela vai entendendo todas essas questões aí dos tamanhos geométricos. E é importante lembrar que nenhuma fase da vida o ser humano consegue aprender como é na primeira infância. As informações mais rápidas e mais aceleradamente processadas é nesse período aqui da primeira infância, aonde a criança está se desenvolvendo em todos os sentidos. Então, se nós negligenciarmos esse cognitivo desta criança, teremos uma criança mal formada lá no futuro, com algumas deformidades que vão comprometer a sua inventividade, a sua criatividade, as suas noções de lateralidade e tudo mais. Interessante nós observarmos também que é nessa primeira infância que um outro aspecto aqui do desenvolvimento socioafetivo, que é muito importante aqui para a formação da personalidade, do mapa da personalidade do ser humano aqui, é importante observar aqui, é que esse desenvolvimento socioafetivo
quando é que a criança vai ter esse contato? Primeiro contato socioafetivo que a criança vai ter é quando essa criança ela tem um contato com a mãe. E esse contato é interessante observar que ele vem desde a barriga, desde o ventre da mãe. Então é importante que essa criança sinta-se amada, que essa criança sinta-se protegida, porque Deus ele nos conhece e a Bíblia diz que desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. O que nos diz Jeremias no capítulo de número 1 e o versículo de número 5? Diz-nos da seguinte forma, que antes que tu foste formado, eu já te conhecia, e antes que tu saísse a madre da tua mãe, eu te santifiquei como profeta às nações. Então Deus ele já nos conhecíamos quando nós éramos ainda informes. E interessante observar que essa criança, quando ela está lá na barriga da mãe, ela tem todo esse aspecto. Eu me lembro, quando eu tive meu primeiro e único filho, até hoje, o Quias, Mateus Vasconcelos Venâncio, a mola do meu coração, eu conversava com ele ainda na barriga da mãe. E o interessante, eu sempre dizia, cadê o nenenzão do papai? E conversava com ele. No dia, ele nasceu prematuro, dentro da incubadora, e eu chegava perto e dizia, cadê o nenenzão do papai? Queridos, era um momento tão lindo, maravilhoso. Ele estava dormindo, quando ele ouvia a minha voz, ele abria os olhinhos. Então, o primeiro contato socioafetivo que a criança tem é com o pai, é com a mãe. E essa criança ela precisa sentir-se amada, porque se a criança não se sentir amada, ela vai ter problemas em sua personalidade quando crescer. E esse desenvolvimento ele vai acontecendo. Primeiro, nós temos esse desenvolvimento dentro de casa, o relacionamento com o pai, o relacionamento com a mãe, o relacionamento com os primos, com as tias e os tios. É de fundamental importância. Então, esse relacionar, nós temos que criar as nossas crianças para se relacionar. O perigo de deixar uma criança trancada dentro de casa é muito grande. Ela precisa socializar nesses primeiros períodos. Do contrário, vai ter uma criança que vai crescer isolada, com dificuldade de conversar, de convivência em sociedade. Então, um outro papel importante que exerce aí nesse período da primeira infância é o período que a criança está agora entrando na escola. O primeiro contato socioafetivo ela recebeu na família. O segundo contato socioafetivo que essa criança agora vai receber depois da família, dos vizinhos e amigos ali, é dentro da escola, os coleguinhas da escola. Por isso que é importante também nós termos os devidos cuidados exatamente também em sala de aula. Para o pai acompanhar, precisa ser presente, o que é que o seu filho está aprendendo, como é que ele está se relacionando na escola, as dificuldades. Então esse período ele é de primordial importância e o pai e a mãe precisam estar bastante atento, porque aí vai formar, nós teremos o mapa aqui de uma personalidade muito bem definida e formada. Se cuidarmos agora, não teremos problemas lá no futuro. Vamos analisar agora um terceiro aspecto também muito relevante nesse período da primeira infância, é o desenvolvimento físico. É nesse período que a criança, o período do desenvolvimento físico, é onde ela vai ter a capacidade do desenvolvimento amplo. O que seria esse desenvolvimento amplo? É a noção de espaço, né? Noção de lateralidade, a formação agora, o seu corpo em transformação. Agora ela já tem uma coordenação motor um pouco maior e agora vem aqui nesse processo. Então é importante nós analisarmos e termos o devido cuidado também com esse desenvolvimento físico, que é a capacidade do desenvolvimento amplo que a criança tem, noção de espaço e lateralidade, né? Agora, por que pastor Eurípides, professor Eurípides, que essa fase ela é tão importante? Primeiro, por tudo aquilo que eu já falei. Mas se nós fôssemos aqui dividir em duas questões primordial para entendermos melhor por que é que essa fase é tão importante, deixai-me dizer, sabeis por que esta fase é tão importante e tão relevante para a formação da criança, da sua personalidade? Primeiro, é que as atitudes no tempo presente, as experiências no tempo presente vivida pela criança, se nós não tivermos cuidado, isso é um estudo e os psicólogos apontam para essa grande verdade, que todos aqueles que têm desvio de personalidade, desvio de caráter, 90%
85 a 90% tiveram problemas na sua formação, na primeira infância. São traumas vividos neste período e esses traumas vai trazer sequelas para essa criança agora já adulto. Futuramente, essa criança que sofreu traumas, essa criança que passou por alguma dificuldade socioafetiva, emocional, sociomotora, desenvolvimento físico de alguma forma foi comprometido, se o desenvolvimento cognitivo dela foi comprometido de alguma forma nessa primeira infância, isso vai refletir no caráter do ser humano futuro. Por isso que é importante nós observarmos. Toda vez que você vê alguém com desvio de caráter muito acentuado, tenha certeza, em sua maioria, essa criança teve dificuldades na primeira infância. De repente foi um abuso, de repente foi alguma coisa que mexeu com a psique, com o emocional desta criança e que vai acompanhá-la para o resto da sua vida. Quer ver uma outra coisa também, que é por causa disso daí, que vai trazer um problema futuro? De 85% a 90% também dos adultos que têm transtornos mentais, físicos, emocionais, identificados aí pela psicologia na área da medicina como sendo patológicos, tem muitas coisas que nós vamos observar aqui, que são traumas adquiridos por causa de problemas na primeira infância. Então, experiências vividas lá no passado, que são extremamente traumáticas, vai causar sequelas agora nesse mapa de desenvolvimento da personalidade. Quando essa criança crescer, por certo, se não houver uma quebra de paradigma aqui, se não for Jesus Cristo com a sua suficiência, se não houver psicólogos muito bem preparados, então difícil será então recuperar esse adulto que um dia teve graves problemas aí, na verdade, aí na sua infância. Então é importante nós analisarmos. No 1.1 agora da nossa lição, abordando aqui, a restauração é para quem? É para todos. O tópico 1 da nossa lição vai falar exatamente isso, que a restauração é para todos. E você precisa entender esta verdade, meu amado, querido dileto, irmão, ouvinte, que nos ouve nesta oportunidade. Eu tenho uma boa notícia, a restauração é para todos. E Jesus quer restaurar você nesta noite. E Jesus quer restaurar os alunos da escola bíblica dominical. Você que é professor, você que nos ouve agora nesta oportunidade, está aí uma oportunidade de você em aula estar explicando que Jesus ele é suficiente, ele pode restaurar. Eu tenho uma boa notícia, se o seu vaso está trincado, se o seu vaso está rachado, se a tua vida está sem sabor, está seca, está oca, se está um vazio tão grande, algo lhe aperta o peito, seja uma depressão, seja o que você esteja vivendo, você pode enfatizar isso para os seus alunos, vocês que nos ouvem nesta oportunidade, eu quero dizer, Jesus quer restaurar você, porque ele é perito em consertar, restaurar vaso quebrado, e ele vai lhe restaurar, ele vai renovar a sua vida, porque Jesus é lindo, Jesus é cheiroso, Jesus é maravilhoso, ele ama você, ele é perito em consertar vaso quebrado. Este vaso que para a sociedade já não tem mais jeito, este vaso que para a família já está desacreditado, este vaso que está jogado em um canto, empoeirado, que está se sentindo vazio, inútil, com a vida vazia, oca, sem sentido, sem rumo e sem direção. Eu quero dizer que a tua vida tem jeito, eu quero dizer que Jesus está aqui para lhe restaurar, ele é suficiente para lhe trazer e lhe devolver a alegria de viver. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus que vive,
e que reina de eternidade a eternidade. Eu acho lindo, meus amados e queridos irmãos, e eu gosto de meditar, e principalmente Colossenses, o livro de Colossenses, você encontra muitas coisas importantes, porque ele vai falar sobre o nascer de novo, o tornar-se uma nova criatura. E o verso 10 do capítulo 3 de Colossenses, ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer da seguinte forma, que não há grego, nem judeu, nem circuncisão, e nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre, mas todos em Cristo, porque Cristo é tudo em todos. Perceberam? Cristo é tudo para a sua vida. E o interessante é que não é só na vida de uma pessoa, é para todos quantos acreditarem, todos quanto nele crer, todo quanto nele confiar, todos quanto buscar ao Senhor. Este Jesus é para todos, essa restauração é para todos. Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar, mas eu já não tenho mais jeito. Eu quero dizer, você tem jeito, porque quando você mesmo não acredita mais em você, Jesus ainda lhe dá um voto de confiança. O homem pode não esquecer o teu passado, mas Jesus, uma vez quando você se arrepende dos seus pecados, Ele já não se lembra mais, fica lançado no mar do esquecimento. Jesus lhe abraça nesta oportunidade. E quando eu falo disso, que Jesus ele é perito mesmo, porque todos têm a oportunidade de encontrar o seu lugar na casa do Pai. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de Salmos no capítulo de número 84, salvo engano, e o verso de número 3 diz que até o pardal, percebam, até o pardal encontrou morada na casa do Senhor. Irmão, eu não sei você, eu já morei na roça e eu tinha uma dificuldade com pardal, ô trenzinho tribulento. Me perdoa quem gosta, me perdoa quem acha bonito, mas para mim pardal lá na roça, irmão, era uma tribulação, era uma cantoria estridente que doía o pé do ouvido, é um negócio tão estridente, não deixa aí você em paz. E o interessante é que pardal para mim, lá onde eu morava, ele só prestava para atormentar, cagar na nossa cabeça e criar pixiringa. Não sei se você sabe, na verdade, o que é pixiringa. Eu vou explicar para você que não é rurícola, eu sou lá da roça, eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então pixiringa, ele é um negocinho vermelhinho, assim pequenininho, mas pequenininho mesmo, você quase não consegue enxergar. Mas ele começa e ele vem assim, se apodera e vem exatamente desse tipo de pássaro, que é o pardal. Eu nunca vi nada produzir mais pixiringa do que pardal, irmão. Você não consegue dormir, fica fervilhando todo o seu corpo, você não consegue matar, tanto de coisa. Então, para mim, quando eu tenho lembrança do pardal, eu tenho péssimas recordações. Eu não conseguia conviver bem com pardais. Agora, o interessante é que o texto diz que até o pardal encontrou morada na casa do Senhor. Irmão, se até o pardal encontrou morada na casa do Senhor, tenha certeza, então você vai encontrar também o seu lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade, tá bom? Meu amado e querido e abençoado irmão, então é importante você analisar aí que a restauração de Jesus, ela é total, na totalidade da sua alma, e é para todos. Creia, não duvide, acredite, Jesus ele quer lhe restaurar. No 1.2 aí da sua lição, em Jesus nós obtemos a nossa restauração. Em Jesus nós obtemos a nossa restauração. Que coisa maravilhosa, irmãos. E quando eu falo que em Jesus nós encontramos realmente a nossa restauração, você pode conferir aí da sua casa, onde você está, preste bastante atenção no que nos diz a palavra de Deus no capítulo de número 53 de Isaías, o profeta maior Isaías. O verso 4,
E o verso de número 5 diz da seguinte forma: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Aí o verso 5 vai dizer assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. E ele vai dizer na sequência que o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, meus amados. Que castigo foi esse? Jesus morrendo ali na cruz do Calvário. Aí vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, meu amado e querido irmão. Que boa notícia, que notícia maravilhosa, é que Jesus, ele é suficiente. Hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O pecado que tanto nos oprimia, ele levou sobre si. Todos os nossos pecados, ele levou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si, e ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelo nosso erro, pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e hoje ele está aqui para te abraçar. E nós podemos dizer com toda a convicção que em Cristo nós temos a vitória. É exatamente isso que vai nos dizer também em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, e o versículo de número 57, mas graças a Deus que Jesus nos dá a vitória, ou graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus é suficiente, meu amado e querido irmão. Os psicólogos são importantes, são. A medicina é importante, é. A ciência é importante, é. Os médicos são importantes, são. Mas nenhum deles são suficiente. Só Jesus é suficiente para lhe restaurar, para lhe trazer a paz, para lhe trazer o renovo, para lhe sarar corpo, alma e espírito. Ele é suficiente na sua vida. E o interessante, no Salmos de número 34, e o versículo de número 4, um dia desse, eu conversando com alguém que tinha sérios problemas de depressão, crises de pânico e ansiedade. Eu cheguei para essa pessoa, e ela já não acreditava mais que a medicina tinha uma solução para ela. Mas eu cheguei para essa pessoa e eu lhe falei: olha, eu acho importante, é necessário, é urgente que se procure um especialista. Alguém que vai cuidar dos seus problemas socioafetivos, emocionais, problemas de todas as ordens que estão na sua psique. É importante, por demais é. Mas o mais importante disso tudo é você ter Jesus na sua vida. Porque o especialista, ele vai curar aquele problema. Mas a maioria dos problemas são psicossomáticos. Resolve um problema e vem um outro problema. Com os remédios é da mesma forma. Você toma um remédio que vai resolver um determinado problema, que vai trazer a cura para alguma deficiência ali do teu corpo. Mas aquele mesmo remédio que lhe cura, ele vai lhe causar uma dependência em uma outra área. E o interessante é que o homem, ele é limitado. Por mais boa intenção que o homem tenha, que o psicólogo tenha, que a medicina tem, ele é limitado. Agora eu louvo a Deus, porque quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, sobretudo aqui no Salmos de número 34, e o versículo de número 4, onde vai dizer na linguagem de hoje: no dia em que eu comecei a ficar deprimido, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Prestou atenção? No dia em que eu comecei a ficar deprimido, o que o salmista fez? Ele buscou ao Senhor. Então, no dia, meu querido, que você começar a ficar deprimido, no dia que você estiver um pouco mais para baixo, em que você olha para o lado e não vê um ombro amigo, alguém lhe aproximar de você, um dia que você se encontrar muito sozinho, em um dia que você olhar para um lado e para o outro,
e aparentemente você não consegue encontrar algum alento para a sua alma. E quando esse momento chegar, quando a depressão chegar, se chegar na sua vida, o conselho é esse: busque ao Senhor. Porque quando você busca ao Senhor, você pode ter certeza, Ele vai te ouvir. Há momentos que o seu amigo não vai querer lhe ouvir. Há momentos que a sua esposa não vai poder lhe ouvir, o seu filho não vai poder lhe ouvir. Às vezes, um grande amigo seu não vai ser suficiente e você não conseguirá se abrir com ele. Mas se a depressão chegar e você buscar a Jesus, eu quero lhe dizer, Ele vai te ouvir, Ele vai te compreender, Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar. Eu tenho uma boa notícia. O salmista diz que Deus o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Aí no verso 6, esse mesmo salmista agora, sabe o que ele vai dizer? Ele vai estar tão alegre, e ele agora, dando um testemunho disso daqui, ele vai dizer da seguinte forma: clamou este pobre, miserável pecador, e o Senhor o ouviu, e o salvou, e o livrou de todas as angústias. Vou repetir: clamou este pobre, miserável pecador ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Oh, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, querido. Você viu que coisa gloriosa? Às vezes você é um pobre, miserável pecador que a sociedade abandonou. Você é um pecador que ninguém já olha mais para você. A sociedade pode ter abandonado você. A igreja pode ter abandonado você, mas Jesus não te abandona. Você pode ser um pobre, miserável pecador, como o salmista aqui estava dizendo. Mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor o livrou, o Senhor o salvou de todas as suas angústias. O que eu estou querendo dizer? É que o Senhor, diferente da medicina, Ele não cura apenas uma área, Ele vai curar todas as enfermidades. Não há enfermidade na tua alma, não há nenhuma síndrome patológica hereditária, não existe nada que Jesus não possa curar. Ele pode te livrar de todas as suas angústias, meu amado, querido e abençoado irmão. É isso que a lição vai provar para nós, para cada um de nós nesta oportunidade. 1.3 aqui da nossa lição vai falar da paz de espírito do coração. Paz de espírito do coração. É 1.3. O interessante, querido, nós lemos lá no texto áureo, quando Deus ele nos fala, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Interessante que a paz de Jesus não é a paz que o mundo pode dar. É por isso que, às vezes, o ser humano ele vai buscar paz na bebida. O ser humano ele vai buscar a paz em um amor que, às vezes, não correspondido. E, às vezes, aquilo que você tem uma alegria ali momentânea, mas aquilo vai lhe trazer transtornos futuramente. Porque essa paz que o mundo dá, ela é diferente, querido, ela é momentânea, ela é passageira, mas Jesus ele nos dá a paz, e é uma paz abundante, uma paz que é próspera, que nos enche de alegria e recupera todo o nosso ser e restaura a nossa alma. Deus ele tem todo este poder para fazer tudo isso. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E a paz de espírito, querido, nós só encontramos em Deus. Perceba que nós temos que ter uma fé firme. No Salmo de número 26, no versículo de número 3, nós encontramos a seguinte afirmação: tu conservarás em paz aquele cuja a mente está firme em ti. Percebam que o salmista aqui, ele está falando literalmente que se nós estivermos firmes em Deus, nós vamos ter conservada a nossa paz. Qual o segredo então para nós termos a paz? É se nós estivermos firmes
com a nossa confiança em Deus. Porque essa confiança, ela fala de esperança. Quem tem esperança não desanima. Quem tem esperança, espera. E não espera de qualquer maneira, ele espera do verbo esperançar. Ele espera com ânimo, ele espera acreditando, ele não duvida. E quem tem essa esperança, quem tem firme a sua convicção e está firme acreditando em Deus, você vai conservar a tua vida em paz, porque nada te abala, porque você está com a tua fé colocada firme em Deus. E o interessante é que quem tem Jesus, querido, tem paz. Por quê? Isaías, no capítulo de número 6, e o versículo de número 9 fala que que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, se Jesus é o príncipe da paz, querido, ele é o dono da paz. Ele tem paz para dar, e por isso que ele diz, deixo-vos a paz. É porque ele é a paz. E o reino do céu diz que ele é paz, justiça. Não é feito de comida nem de bebida, mas é feito de paz e feito de justiça. E Jesus é paz. Ele é a paz verdadeira. E se você tem Jesus, então, querido, se alegre, porque você tem paz. Um outro dia eu conversava e dava esse testemunho na igreja de um casal. Este casal, ele casou. E no início, quando ainda noivos, era uma alegria. E estavam enamorados, o mundo de cada um estava mais colorido. Estava tudo muito perfeito. Mas esse casal casou-se, começou a ouvir as primeiras dificuldades, as primeiras brigas. E com essas primeiras brigas começou a entrar contendas. E o diabo, ele precisa apenas de uma brecha. E aquele casamento que era tão bonito, na casa onde eles moraram, que eles construíram, que edificaram para o casamento deles, eles colocaram lá na cabeceira ali da porta, na testeira, colocaram: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Mas eles não vigiaram e o diabo entrou. E havia dia que eles brigavam, iam um no pescoço do outro, faltavam se matar. E aquela casa que eles estavam dizendo que pertencia ao Senhor Jesus, parecia mais uma extensão do inferno. Já não tinha mais paz, eles não conseguiam orar, eles não conseguiam mais terem diálogo. Um dia eles resolvem viajar, não sei se de férias. Eu ouvindo contar essa história, estou repassando. E o interessante é que quando eles viajaram, os vizinhos foram lá e escreveram embaixo onde estava escrito: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Os vizinhos, sabendo que ali só tinha briga e contendo o que eles fizeram, escreveram embaixo: mas está alugada para Satanás. Tem muita casa, parece brincadeira, irmão, mas tem muita casa de crente aí que está parecendo extensão de Satanás. É pai brigando com filho, é filho brigando com mãe, mãe brigando com filho, pai brigando com a mãe, mãe brigando com o marido. Parece muito mais uma extensão do inferno. Querido, se teu lar não está tendo paz, é porque está faltando Jesus. Convide Jesus para o seu casamento. Convide Jesus para dentro da tua casa, porque quem tem Jesus tem paz. O que está faltando no teu relacionamento é Jesus, meu amado e querido irmão. Se você já tentou tudo e não tem dado certo, então tente aos pés de Jesus. Ele pode restaurar a tua vida, pode restaurar o teu casamento, pode restaurar a comunhão dos seus filhos. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Interessante, vamos agora para o 2.2 da nossa lição, porque o tempo passa muito depressa, queridos. Vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. É preciso se desprender do passado. O tópico de número 2 vai falar sobre isso. É preciso desprender-se do passado, querido. Tem muito crente que fica preso ao passado. Tem muitas pessoas que vivem infelizes. Vivem uma vida de desabor, uma vida amargurada, uma vida ressentida. Por quê? Porque estão presas ao passado. O seu passado lhe dominou. Eles estão presos. E a neurociência, ela vai falar muito desse tipo do eu, que é o eu projetivo e o eu experiencial. O eu experiencial é de agora, mas tem pessoas que esquecem de viver o eu experiencial e querem viver apenas... O interessante é observar, não é o ponto que nós vamos estar falando aqui sobre esses dois tipos de eu, que é o eu projetivo e o eu experiencial.
O que faz esses dois tipos de eu? O eu projetivo, ele vive para fora do agora, quer dizer, para fora do presente. Se ele vive para fora do presente, ele vive de que experiência? Então, o eu experiencial, ele vive o agora. Mas o eu projetivo, ele vive das experiências lá do seu passado e das expectativas do futuro, porque ele vive para fora do agora. E isso é extremamente perigoso. Tem muitas pessoas que ele tem muito eu projetivo aflorado dentro de si. Esse eu projetivo vai sempre o levar para o passado. E também esse passado tentando influenciar o futuro lá na frente. E eles esquecem do eu presencial, que é o de projetar todas as coisas. E eu acho interessante, queridos, porque a neurociência, para muitos, parece uma coisa nova, mas o interessante é que Paulo, ele já falava de neurociência há quanto tempo lá atrás? Inteligente. Eu olho os escritos de Paulo, hoje em dia fala-se do mundo subatômico, um mundo invisível, e o apóstolo Paulo já falava disso. Nem tudo que se vê é feito do que é aparente. O que é isso? Ele está falando do mundo subatômico. Ele está falando aí de muitas coisas interessantes. E como ninguém, Paulo fala e explica muito bem a questão aqui da neurociência. E como é que Paulo nos orienta? Se nós devemos nos desprender do passado aqui, e é o que vai abordar o tópico 2, nós aprendemos uma valiosa lição dada por Paulo em Filipenses, no capítulo de número 3, e o versículo de número 12 a 15. Mas no 13, ele vai começar dizendo aqui da seguinte forma, que uma coisa faço, é que esquecendo, então ele já está falando aqui, fazendo o tempo presente, uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, agora prossigo para as que estão diante de mim, e eu avanço para o prêmio da soberana vocação em Deus, por Cristo Jesus. Então ele deu uma lição valiosa. Ele diz eu faço. Quando ele diz eu faço, ele está falando no presente. O que nós devemos fazer no tempo presente? Esquecer das coisas que para trás ficaram, porque está no passado. O eu projetivo, você precisa se desligar e agora concentrar no presente para não comprometer o futuro. Então ele diz, uma coisa eu faço, tempo presente, é que esquecendo-me das coisas passadas. Coisas passadas se refere ao passado. Aí ele volta para o presente dizendo, eu prossigo. Quando ele fala prossigo, ele está mais uma vez voltando aqui para o presente. E ele diz prossigo, mas ele não só prossegue, ele vai avançar agora no pensamento. Para quê? Para o prêmio da soberana vocação dada por Cristo. É o verdadeiro prêmio, que nós aguardamos o céu. O homem que esperar somente nesta vida, esse homem é miserável. O apóstolo Paulo, o que ele estava querendo dizer? Ele estava nos dando uma verdadeira lição, que o homem não conseguirá ser feliz se ele não desprender-se do seu passado. Tem pessoas amarguradas a vida inteira, tem pessoas cheias de mágoas, raiz de amargura, e nunca vão conseguir se libertar e estarão eternamente presas ao seu passado e, por conseguinte, tendo o seu presente comprometido e o futuro sombrio. Por quê? Não desprenderam do passado. E Paulo, ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Que lição maravilhosa! E esse é o nosso conselho, querido. Desprenda-se hoje mesmo de tudo quanto lhe faz sofrer. Comece agora a agir no tempo presente para influenciar o teu futuro. 2.1 aqui da nossa lição, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, vai falar da seguinte forma: remova as recordações indesejáveis. Remova, queridos, as recordações indesejáveis. Lembra tudo aquilo que lhe faz sofrer, tudo aquilo que lhe causa dano. Nesta oportunidade, arranque da sua vida, jogue fora. É possível, meus amados e queridos irmãos, que quando a gente, mesmo tendo confessado alguma coisa, a gente examina a nossa consciência e alguma coisa ainda nos perturba, nos traz alguma dificuldade. Será que Deus me perdoou? Será que eu me arrependi de fato? Querido, se você se arrependeu de fato, não tenha dúvida. E Jesus já lhe perdoou. Mas alguém ainda não me perdoou. Não tem problema. Se Jesus lhe perdoou,
se você já pediu perdão para aquela pessoa, então já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque você já não anda mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. E se você está em Espírito, tudo que ficou para trás está para trás, ficou no passado. Pare de sofrer, você não é museu para viver do passado, querido. Mude a sua vida, mude o seu foco, vire a página, comece a caminhar. Do contrário, você terá comprometido o seu futuro e até mesmo a sua salvação. E como é que eu posso, pastor Eurípides, vencer tudo isso? Como é que eu tiro as recordações indesejáveis? Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de número 2 nos dá a lição. O que nos diz lá a palavra? Diz da seguinte forma: não vos conformeis com este mundo. Deus está dizendo, olha, não vos conformeis, não se conforme com a derrota, não se conforme com o fracasso, não se conforme com a dor, porque Deus quer que você seja feliz. Você merece ser feliz, você precisa ser feliz, meu amado e querido irmão, ouvinte que nos ouve aqui através da Rádio Paz FM, também através do YouTube, através aí do Face, quem nos acompanha. Grande abraço a todos vocês que estão nos dando essa audiência agora aqui, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo lhe alcance nesta oportunidade, meu amado. Romanos, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual que é a vontade de Deus? A vontade do homem é lhe destruir. Muitas das vezes é. A vontade do inimigo é lhe jogar no chão, é roubar a tua paz, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida, e vida com abundância. Sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida nessa noite? A vontade de Deus para a sua vida nessa noite é uma vontade agradável, é uma vontade perfeita. Então a vontade de Deus é isso, e você precisa conhecer qual seja a boa, porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável. A vontade de Deus para a tua vida é perfeita. Então renove a sua mente. Apóstolo Paulo, ele teve algumas lutas, como em Filipenses, em uma igreja que tinha dificuldades. Mas quando ele escreve ali Filipenses 1, e o versículo de número 3, ele diz, eu dou graças a Deus, irmãos, por tudo quanto eu me lembro de vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Será que naquela igreja não tinha ninguém que errava? Será que naquela igreja todo mundo era perfeito? Claro que não, irmãos. Tinha gente de todos os lugares ali. Tinha uma pessoa vendedora de púrpura, tinha Lídia que era vendedora de púrpura, tinha alguém ali que era romano, tinha outro que era grego. Então havia ali conflitos. Mas Paulo ele olha e diz, eu dou graças a Deus por tudo quanto eu me lembro de vós. O que Paulo está fazendo aqui? Ele não está nem preocupado com os problemas que para trás ficaram, com as dores que para trás ficaram. Ele sabia que tudo quanto, por isso que ele diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está dizendo aqui que não importa a luta, não importa a dor. Ele dá graças a Deus por tudo aquilo que ele passou. Ele não fica preso ao passado. E isso é interessante, meu amado e querido irmão, porque ele vai nos mostrar algo revelador também, no mesmo Filipenses, no capítulo de número 4 e o verso de número 8, ele vai dizer algo tremendo. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor nisso, seja isto que ocupe então a tua mente. Como é que você renova a sua mente? Com pensamentos positivos, com pensamentos de esperança, de uma mente renovada, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Pare de pensar em coisas negativas, pare de pensar naquilo que te faz sofrer. Perceba um dos profetas que mais sofreram no Velho Testamento, um dos profetas que pregou, e jamais teve a esperança de ver alguém se arrependendo. Eu não digo nem a esperança, não teve a satisfação de nenhum dos seus ouvintes darem crédito ao que ele pregava. Eu falo de profeta Jeremias, e ele escreve as lamentações de Jeremias em um calabouço frio, tudo fétido.
e estava horrível, passando os seus últimos dias de vida. Era um homem para estar depressivo, um homem para estar todo amargurado, com a alma como que um fel, cheio de amargura e de rancor. Ele poderia estar assim. Mas sabe o que esse homem fala no ápice da sua dor? Ele vai nos dar uma lição importante em Lamentações, no capítulo de número 3, e o versículo de número 2, ele vai dizer-nos da seguinte forma: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Eu só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que é que você está trazendo na sua mente? Por que é que você está colocando na sua mente coisa que lhe deprecie, que lhe faça sofrer? Está difícil, tá? As lutas parecem não ter fim. Eu quero lhe dizer, confie. Acredite em Deus. Ele é a tua esperança. Então traga pensamentos positivos. Eu finalizo aqui esse tópico já dizendo a importância de você tirar os pensamentos indesejáveis. Olha a diferença. Quando nós falamos, quando o apóstolo Paulo fala aqui, olha, não vos conformeis. Aqui eu aprendo a lição entre a pessoa que é conformista e uma pessoa que ele é otimista, que é um crente que tem uma fé viva. Perceba que uma pessoa conformista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. Mas o crente com a esperança viva, em cada dificuldade, ele vê uma oportunidade. Perceba, quer ver uma outra coisa? Um conformista, quando ele olha para a chuva e vê uma tempestade se aproximando, ele corre, se esconde de medo. Mas na mesma chuva, uma pessoa que é otimista, que é um cristão de verdade, na mesma chuva, ele vê a oportunidade de plantar e de ter uma colheita farta. Meus amados e queridos irmãos, você quer ver uma diferença? O conformista, ele olha para a rosa linda e formosa e sabe o que é que ele faz? Ele chora. E por que é que ele chora? É porque ele sabe que na rosa existem espinhos. Mas o otimista, o cristão com a fé viva, ele no mesmo cenário, ele olha para os espinhos e ele se alegra, porque ele sabe que nos espinhos também tem uma rosa linda e cheirosa e perfumada. Percebam que o conformista, ele sempre vai dizer que as coisas, que tudo que acontece é obra do destino. Mas a pessoa que é otimista, ele diz e afirma que o destino é uma questão de escolha. Uma pessoa conformista, ele é vítima do seu passado, daquilo que aconteceu. E é disso que nós estamos falando aqui. As pessoas que se vitimizam por causa daquilo que aconteceu lá no passado, de repente na sua infância. Mas uma pessoa que é otimista, que tem uma mente renovada, ele é o autor da sua própria história. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que tenham feito a ele, não importa o quanto o fizeram sofrer, ele é o autor da sua própria história. Ele não se permite condenar-se, ele é o autor da sua própria história. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. 2.2 na nossa lição, nós vamos acelerar aqui o tratamento direto na causa e não nos sintomas. O grande erro está aqui. 2.2 da nossa lição, o tratamento que nós devemos fazer é na causa e não nos nossos sintomas. Às vezes você sente um sintoma e você vai tratar um sintoma, mas esquece-se daquilo que é mais importante que a causa. Eu tenho uma pregação que fala 5 atitudes determinantes para mudar o rumo da sua história. E eu prego lá em Gênesis, e eu falo algumas questões ali. E uma dessas questões é que nós devemos tratar seriamente o pecado, senão o pecado nos vence. Então você precisa tratar a causa e não os sintomas. João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O interessante é observar que nós devemos confrontar o erro, confrontar o nosso eu.
E o principal inimigo a ser vencido é aquele que nós vemos diante do espelho, que é você mesmo, que sou eu mesmo. E nós precisamos confrontar a nós mesmos, conversarmos com a nossa alma. Se você nunca confrontar o seu erro, você sempre viverá nele, na dependência e escravizado por este erro. A negação é sempre destrutiva. Se você não resolver o problema, é preciso, para resolver um problema, é preciso confrontá-lo. Eu citei um outro dia, não sei se na aula passada, uma afirmação de Viviane Jorge, onde ela diz que uma pessoa pega em um ato flagrante delito, 3 coisas ela faz. Primeiro, ela tenta se fazer de vítima. Segundo, ela tenta justificar-se. E terceiro, ela tenta inverter a situação. Mas nós sabemos que isso não é a solução. A solução é confrontar o problema. A solução é arrepender-se. A solução é correr o mais depressa possível para os braços do Pai, porque mais rápido você será perdoado e abençoado. O diabo, ele é moleque, irmãos. Ele conhece todas as suas fraquezas e limitações. Mais de 6.000 anos que ele te conhece e que tem derrubado, ele é expert. Ele tem os seus ardis e ele tem um arquivo lá, como se nós temos um computador e temos o arquivo. O diabo, ele tem o arquivo de todas as nossas fraquezas e falhas. Então, é importante lembrar que até Jesus ele foi tentado. E quando eu falo sobre isso, querido, uma coisa você pode ter certeza na tua vida, isso é importante, é forte o que eu vou lhe dizer. Você nunca impedirá e você jamais conseguirá de fato impedir que a tentação bata em tua porta. Mas é de sua responsabilidade manter a porta fechada. Ele vai bater na tua porta, a tentação, o diabo vai bater, vai usar alguém? Vai! Todos nós passaremos por tentação. Agora é obrigação tua deixar a porta fechada. Não abra a porta, não deixe brecha. Feche todas as brechas, porque o diabo não terá poder de entrar. Eu lembro de uma afirmação de Martinho Lutero, que vai casar muito bem com isso. Ele dizia da seguinte forma, que você jamais conseguirá que pássaros voem por sua cabeça, mas você pode impedir que estes pássaros façam um ninho na sua cabeça. O que eu estou querendo dizer? E o que ele estava querendo dizer? Olha, quando ele diz que é impossível você impedir que os pássaros voem, ele está falando da tentação. É impossível você impedir que a tentação venha na tua vida, mas é tua responsabilidade não deixar que os passarinhos façam ninho na tua cabeça. É responsabilidade tua não deixar que o diabo entre na tua mente, que ele faça morada, que ele faça um ninho na sua cabeça. 2.3 A paz que cura.